noite, nação peregrina. Estou com muita saudade de vocês. A semana passada eu não consegui fazer live, teve imprevisto, então hoje eu tô com a corda toda. E hoje a gente vai receber um casal muito bacana, que é o Marcos e a Carol, do Caminhando Eu Vou. E para falar do assunto que a gente mais gosta, né? Que é do Caminho de Santiago e da experiência deles como casal nessa jornada. E depois a gente também vai falar do Caminho de Santiago de Florianópolis, que é super polêmico, mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês, tá certo? E aí, Grace, Rodrigo, Thiago, boa noite, pessoal. Quem tá entrando agora? E aí, Emerson, tudo bom, gente? Rosana, boa noite. Sandra, bem-vindo todo mundo. Fabiano, Pedro, apertem os cintos, que a coisa toda vai ferver. Boa noite, Tony, tudo bom? Então, queria aproveitar para falar para vocês que não sei se vocês estão acompanhando as notícias, né? Mas o caminho está pouco a pouco, o caminho de Santiago, pouco a pouco está se abrindo nesse momento de pandemia e tudo mais. Eles ficaram um tempão fechados, não podia albergue fechado e tudo mais. E aí, para atualizar todo mundo, para ficar todo mundo na mesma página, eu combinei com a Cássio lá do Refúgio Acácio Orieta para a gente fazer uma live especial falando sobre isso, para contar o que está acontecendo, o que é permitido, como é que está, enfim, para a gente saber de todas as novidades. E essa live vai ser num dia e horário totalmente diferente, que é no próximo domingo, dia 16/5, às 4 horas da tarde aqui do Brasil. Para quem estiver em Portugal, vai ser transmitido 8 horas e para quem estiver na Espanha, às 9 horas da noite. Então não percam, tá, gente? Vai ser no domingo, não me deixem sozinha aqui no domingo conversando com a Cássio. Tá bom? Eu espero vocês para tirar todas as dúvidas, que todo mundo tá cheio de dúvida nesse momento, né? Ninguém sabe como é que estão as coisas por lá. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live super especial, tá bom? Boa noite para quem eu ainda não falei. Boa noite, Betão, todo mundo. Deixa eu ver se o Marcos e a Carol já estão aqui. Pra gente começar, afinal de contas, a nossa live, né? Não, gente? Peraí. Meus gatos, pra variar, estão quebrando pau aqui. Esse é o horário deles brigarem. Então, eu tô aqui com vocês e tô só ouvindo a encrenca. Gato é assim, tem horário pra tudo, até pra briga. Saludos desde Espanha. Olá! Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, casal. Noite. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um enorme prazer. Eu tô ouvindo vocês bem baixinho. Como é que tá o som para vocês, pessoal? Comentem aqui. Isso, comente aí, porque eu acho que porque é dois, a gente acaba ficando um pouquinho longe do celular. Mas eu posso pegar um fone e tentar colocar mais pertinho, talvez, se for melhor. Vamos ver o que o pessoal comenta aqui, se o som está bom. Olá, que tal, Emerson? Legal. Falem aqui, gente, se o som deles está bom, se o áudio deles está bom. Fala alguma coisa aí, casal. Dá a gente falar, né? Que aí vocês conseguem nos ouvir. Tá, pouco baixo, mas dá para entender. Eu acho que eu é que falo alto. Eu sou a gritona da história. Tá ok. Ali, Sérgio, beleza. Então, ok. Fechou. Beleza. Eu percebi que o meu volume estava baixo. Eita! Bom. Começamos muito bem. Tá bom. Aí. Tá bom. Tá. Legal, 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 gente. Bom, começando então, eu que agradeço muito a participação de vocês. Adorei que vocês concordaram vir aqui dividir a experiência de vocês nessa live. Não, que nada, a gente que agradece. Porque é sempre bom, né, a gente conversar, a gente não para de falar
sobre o caminho normalmente, né? Então, Sim, e se a gente puder compartilhar. Vamos, falar de um assunto diferente, né? E conta pra gente, quando que vocês fizeram o caminho? A gente fez o caminho em outubro de 2019. A gente começou a caminhar dia 4 de outubro, né? A gente subiu os Pirineus 4 de outubro. Ah, legal, eu também fiz em outubro, mas eu comecei mais no final do mês. Ah, Bacana, mas pegou um friozão. legal. Friozaço, pro meu gosto, friozaço. A gente pegou alguns dias com zero e bem vento, frio, muita chuva, mas foi ótimo igual. eu acho que o que Exatamente. Naide, tudo bom, linda? Ela tá mandando um beijo, falando que é um trio lindo. E me fala uma coisa, vocês já tinham feito alguma coisa maluca assim antes, ou o Caminho de Santiago foi a primeira vez que vocês ficaram o tempo todo junto, andando, enfim, essa jornada maluca do caminho? Na verdade, quando a gente começou a pensar, né, sobre o caminho, eu ainda falei assim, eu não sei, né, como é que vai ser, se vai ser difícil, não vai. Vamos tentar fazer outras trilhas grandes também, não tão grandes, claro, né, mas para a gente se preparar. No final, a gente acabou não fazendo, né? A gente acabou fazendo mais coisas, é porque a gente morava na Grande Florianópolis, né? Então, para a gente fazer outras trilhas, outras caminhadas, assim, era mais comum até. Tinham trilhas perto. Sim, mas sempre só de um dia, né? Sim. Nada muito longo, assim. E aí o Caminho de Santiago foi a primeira grande trilha que a gente fez, né? De vários dias. E sim, ficamos juntos todo o tempo. No máximo com 20 metros de distância. Sim, mas a gente passa tempo junto, né? A gente sempre trabalhou não assim com horário, das 8 às 18, nunca, pouco a gente trabalhou assim, né? Então a gente está sempre junto em casa. E atualmente mesmo a gente está 100% online. A gente mora numa tiny house que tem 20 e poucos metros quadrados, então a gente está sempre junto. Então, para nós foi tranquilo. Sempre grudado, literalmente, né? Porque a casa é pequena, tá sempre se trombando. E como que era o dia a dia de vocês lá no caminho? Sempre foi muito bacana, assim, pelo menos falo por mim, mas sempre foi muito bacana porque um sempre ajudava o outro. Então, a gente fala assim que foi bom a gente estar junto até para um ajudar a pegar água na mochila. Sim, sim. Né? Essas são umas vantagens, assim, de fazer de dupla, né? Porque tu tem, tipo, capa de chuva, dá uma ventania, a capa de chuva se enrola toda na mochila, aí tu fica lá igual um siri tentando se arrumar e não consegue. O outro sempre ajuda, né? E para várias coisas. É bom estar de dois, assim, várias coisas. Tipo alimentação, para lavar roupa, para secar roupa, para, enfim, para se organizar, para não esquecer das coisas. Né? E andar junto, estar junto, não significa ter que conversar o tempo todo, Sim. né? Porque as pessoas pensam assim, vão ficar grudado o tempo todo, né? E não dá uma folga, mas não, na verdade, a gente andou todo o tempo juntos, alguns momentos em silêncio. Na verdade, também eu acho que foi um dos períodos que a gente mais conversou. Sim, toda também, a nossa vida de casados, né? Que já tem quantos anos? Quantos anos? Já É. tem 17 anos casados. Já. 19. Sim. Não, casados, eu tô falando de casados. Cara, posso errar, caramba. Assim, tá todo mundo vendo, não pega bem. Eu também esqueço, então tá tudo certo. Mas essa coisa de andar junto, a gente algumas vezes andou não separado, mas a gente andou distante um pouco um do outro. Tu tem aquele teu momento, sei lá, tá com dor e tá ali pensando, meditando, enfim, a gente andou assim, né? Não, a maioria das vezes quase de mão dada. E alguns momentos de mão dada, né? Ah, que romântico. Mas você sabe que isso de ter alguém para te ajudar
A pegar coisa na mochila é bem importante na chuva, né? Nossa, Demais. é verdade. Tu falou agora Caramba! do primeiro dia nos Pirineus, que já estava com chuva, Uhum. e eu estava meio atrapalhada, porque no primeiro dia a gente está ainda um pouco atrapalhado, né? Tu bota o Sim, casaco, ficou frio, bota o casaco de novo, é uma loucura. E começou a é. chover, e eu tava de calça leg, e aí é por dentro da bota, né? E eu digo, ai meu Deus, vai molhar toda ali, né? Vai entrar água por dentro, tudo. Aí ele que botou a polaina em mim, eu digo, ai amor, eu tô toda atrapalhada. Aí ele veio, colocou as polainas em mim, então foi bem bonito. Não, de dois é muito mais fácil nesse sentido, principalmente com chuva. Realmente é uma mão na... É verdade. Cara, É verdade. Eu comentei com vocês que eu passei muita fome um dia de chuva porque eu simplesmente não tinha onde parar para tirar a capa, tirar a mochila e pegar comida. E aí não chegava nunca esse lugar. Eu fiquei caminhando algumas horas no caminho para Finisterre porque não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha ninguém fazendo o caminho ali naquele trecho, não tinha lugar para parar, enfim, eu fiquei com a maior fome. Uhum. sim. Na verdade, assim, eu acho que não precisa nem ser um casal, né? Porque quando tu tá no caminho, tu acaba, segundo, terceiro dia, às vezes até no primeiro dia, tu já começa a formar uma amizade, caminha um tempo junto. Essas coisas vão acontecendo, né? De andar, de compartilhar mesmo, compartilhar até o momento de dificuldade, de tirar a tua garrafinha da mochila, tu compartilha com alguém, de te ajudar, enfim. Essa interação, né? Sim, Interação maravilhosa. sim. Olá, o Léo. E, Legal. Carol, e conta pra mim, você não jogava, assim, eventualmente, um pezinho extra na mochila do Marcos? Assim? Tipo, ai, sem querer, esqueci meu saco de dormir aí. Não. Na verdade, assim, Não, olha, fica a dica. eu não sabia que tinha essa possibilidade. Não, mas assim, sem querer. Ai, nossa, eu não percebi. Não, assim, na verdade, a nossa mochila, ela já foi bem leve, né? Foi uma mochila bem enxuta, assim. A dele não, minha né? foi mais pesadinha. A dele não, porque ele levou equipamento fotográfico e tudo mais. A minha, ele já ficou aqui, né, nas minhas orelhas um tempo antes, para que eu deixasse tudo muito leve e tal. E assim, a minha mochila estava muito leve, né? Eu acho que 6 quilos, não talvez, lembro. mais ou menos isso, e mais água. Mas é uma mochila de 8 litros, então é uma mochila bem pequena, né? E aí, realmente... E é para não levar mesmo, né? Porque se tivesse espaço, com certeza, né? Levaria mais. E eu ainda... sempre... Depois de voltar, eu ainda pensei em outras coisas que não precisava ter levado ou que poderia substituir por coisas mais leves. Então, na próxima caminhada aí, ela já vai mais leve. Mas a minha mochila, ela era muito pequena. Eu não levei muitas coisas. A dele estava mais pesada. Então, assim, a única coisa que eu não carreguei, porque foi uma opção dele, é o vidro de azeite. Que ele quis levar um vidro de azeite. Levar não. Não levar daqui, né? A gente comprou lá. E todas as nossas refeições, aquele vidro de azeite estava lá. Tudo aí, acabou no meio, eu comprei outro ainda. Eu digo, eu carrego. Eu só achei de vidro, era mais pesado, mas carreguei. Mas Pô, vale a pena, né? Um azeite espanhol é outra coisa, né? Carreguei as papetes dela algumas vezes, mas realmente a gente foi bem tranquilo, cada um com suas tralhas. Mas tadinho, Denise, eu tava morrendo de pena já, porque a mochila dele é bem mais pesada. Ele tava com uma mochila nas costas e a mochilinha menor na frente, carregando o equipamento fotográfico. Ele teve uma inflamação no tendão logo no início, né? Porque acelerar o passo. Foi uma soma de coisas, assim, né? E aí não tinha como, né? Eu ainda botar mais essa carga para ele. Então, eu acho que isso também... Agora, eu até tô falando mais do que todo mundo, né? Desculpa. Não, imagina, é para isso mesmo, a ideia é falar. Mas é que até isso a gente se descobre quando faz em casal, porque, poxa, a gente já estava juntos, né? Há 15, 16 anos já casado, né? E teoricamente você já conhece tudo, né? Do seu companheiro, mas quando tu faz uma viagem tão longa assim com outra pessoa, tu descobre o melhor e o pior dela,
né? O quão generosa ela é, o quão paciente, né? Porque tem horas ali, poxa, ele tava com o tendão ruim e tudo mais ruim, né? Caminhando super devagar em vários trechos. E já eu tinha horas que eu ia até saltitando na frente, né? E voltava, e assim, bem É a bonitinho. idade, né, minha filha? É a idade. E, e assim, descobri assim que, né, poxa, tu tem que ter paciência também. Eu fiz questão de ficar com ele, não queria, né, que ele fosse de ônibus. Então, quando foi para pegar ônibus, nós dois fomos. Quando foi para caminhar, nós dois fomos. Então, a gente sempre aceitando, né, essa questão do Não, outro e sendo companheiro eu acho mesmo. que assim, em Uhum. casal, eu acho que o único perigo que vai ter é tu acabar o caminho não sendo mais um casal. Porque, de repente, você vai passar 24 horas junto com alguém, fazendo uma atividade É, que é exaustiva, é cansativa, claro, extremamente é. prazerosa, mas é cansativa, é dolorida em alguns momentos, enfim, tem essas dificuldades, né? E aí tu vai estar isso junto com alguém que, se tu não te relaciona tão bem, cara, tu vai acabar, não vai ser um casal no final. Mas eu acho que é o único risco, né? Mas fora isso, eu acho que fazer em casal só tem vantagens, eu acho. Na minha opinião, só tem vantagens. Né? Uhum, também acho. É verdade. É como a Carol falou, que você descobre o melhor e o pior da pessoa, de repente o pior é alguma coisa que você fala, não tá bom não. Pois é. Mas é que já não tava bom antes, né? Claro, tu vai te conhecer Só reforça. com o outro, vai conhecer o outro. Nossa, é A- um a- tanto de informação. as coisas vão estar amplificadas, né? Ampliadas. É. Tudo é amplificado, né? É impressionante. E mais uma coisa assim que quando tu fez essa pergunta veio na minha cabeça assim que às vezes também algo que durante o caminho me incomodou, né? Em alguma atitude dele, na verdade, é algo meu que eu estava imaginando, É, ai, né? Então assim a gente vê as coisas que a gente não gosta no outro e muitas vezes São coisas são nossas. coisas É. nossas. você só tá projetando, né? O bom é que o caminho te dá muito tempo para você conseguir parar, pensar, digerir aquilo e entender, Sim. né? É, exatamente. É, Mas, assim, além disso, o que me chama a atenção é que vocês fizeram o caminho gastando um super pouquinho, né? Sim. Além de estar os dois juntos o tempo todo, tal, ter sobrevivido, você continuarem casados, até pedida em casamento novamente. você foi pedido em casamento novamente. Então, assim, o negócio foi bem interessante. Ah, conta pra gente essa história, aliás. Cara, essa história, assim, a gente faz aniversário de casamento no dia 10, correto? Yes. A gente faz dia 10. E aí a gente estaria no caminho, né, nesse momento. Aí pô, vou fazer uma surpresa, né? A gente já estava casado há muito tempo, a aliança sempre a mesma, né? E eu digo, cara, vou fazer alianças novas, vou levar junto e no dia 10, em algum momento legal, eu enfim, trocar essas alianças, né? E daí chegou o dia 10. Bom, já foi um perrengue porque na imigração eu tava com a aliança no Money Belt, Legal, poxa, na pochetinha do A dinheiro. pochete que fica embaixo Isso. da roupa. E tava com a aliança ali. Então passou, apitou metal, não sei se foi por causa dela, mas na hora de fazer uma revista, apitou metal ali. E eu falei pro cara bem baixinho assim, pro cara que tava me revistando, de cara, são alianças que estão aqui dentro e, putz, eu não posso mostrar isso agora aqui na frente dela. Aí ele disse, não, tipo, tá. Eu, tipo, confiou 100% em mim. Beleza. Chegou no dia 10, a gente andou e, pô, tava um nascer do sol maravilhoso, tava, pô, um puta clima. Aí, tipo, pô, mas vai estar uma escuridão com esse nascer do sol, vai estar escuro, não vai ficar legal, era meio trilha, assim. Foi, até chegar num lugar que aí foi muito especial, assim, daí a gente chegou na igreja, que são só as ruínas em Viana, que é a igreja de São Pedro. E aí o nome do nosso filho é Pedro, né? Então, pô, cara, momento mais perfeito para poder fazer essa troca de alianças, assim. E foi legal que a gente entrou e só tínhamos nós, né? Não tinha ninguém lá, não tinha ninguém. Tem um videozinho no nosso IGTV ali, tem Eu vi. e não tinha ninguém.
Aí, no momento que eu fui trocar as alianças, entraram duas meninas, né? Oh, deram um gritão, assim. E essas meninas tiraram foto. Depois elas mandaram foto para nós, a gente conversou com elas e tal. Foi muito bacana, assim. Foi melhor ainda porque eu não fui pedida em casamento oficialmente quando nós nos casamos, sim. né? Lá, porque a gente se juntou, porque eu acabei engravidando, então nós casamos. O nosso filho nasceu dia 7 de outubro e nós casamos no dia 10 de outubro, sim. então não teve pedido, não teve formal. Então esse foi um pedido realmente muito especial, assim. E o azeite Nossa, o legal é o acaso, entre aspas, né? E o azeite ajudou muito nisso aí, viu? Porque ali a mão dela estava inchada, não usou muito bastão nesse dia, aí inchou bem a mão. E a aliança dela não sai. Aí eu digo, calma, tem a solução. Tipo, azeite. O azeite. Eu sabia que era muito mais do que uma comida gostosa. Aí, ó, viu? Mas tu falou também do valor, né? Então, de grana, né? Vocês fizeram o caminho gastando super pouco, o que é um assunto extremamente pertinente essa altura do campeonato, que R$1 vale 10 euros, 7 euros. Então, e vocês, inclusive, têm um e-book contando como é que foi todo esse projeto de vocês. Então, me conta um pouco sobre essa história, como que vocês faziam para economizar, gastar tão pouco assim, enfim. Quero saber tudo. A gente fez o caminho gastando no total, cada um, 550 euros. 549 uns quebrados. E assim, quando a gente voltou, todos os amigos vinham conversar e perguntar como é que é o caminho, e como é que era, como é que não era. Pô, eu vi as histórias de vocês, pô, nunca imaginei que era assim e tal. Muita gente se apaixonando assim, pelo caminho. E daí fica, cara, e é muito caro fazer isso? Aí a gente disse, cara, pra nós não foi, assim, a gente fez assim, 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 gastou tanto. Aí assim, não, impossível, para todo esse tempo, eu digo, sim, para todo esse tempo. A gente tenta falar mais pertinho, porque tem alguém pedindo ali que tá baixinho. Peraí, tem que mudar aqui, beleza. Aí a gente sempre entrava nesse assunto de grana, sempre entrava no assunto de grana. O assunto acabava girando sempre, não sei se a gente tem um monte de amigo pobre, ou o que é. O assunto é sempre grana. Mas é uma curiosidade, né? Porque a gente ficou fora muitos dias. Depois do caminho, a gente fez ainda mais um mochilão, né? Por outros países. E a gente ficou muito tempo fora. E aí, a maioria das pessoas não conseguia imaginar, né? Como é possível, grana que precisaria. A gente gastou muito pouco na viagem inteira. Mas a gente não gastou pouco, porque a gente foi com esse intuito de gastar pouco. Exatamente. A gente se preparou. Eu acho que todo mundo, né, que já começou a pesquisar alguma coisa sobre o Caminho de Santiago já deve ter visto em algum lugar alguma dica dizendo que leve mais ou menos, pelo menos 30 euros por dia, 30. Né, para você gastar, né? E foi isso que a gente fez. A gente levou um pouquinho mais. Então, 30 euros vezes 30 dias dá 900 euros. Nós levamos 1.000 euros cada um, em dinheiro já, né? E no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente já percebeu que assim, poxa, eu sou muito de números, né? Eu adoro números. Então eu falei assim, eu vou começar a anotar no nosso bloco de notas, porque eu achei que 30 euros seria pouco, né, para cada um. Então eu digo, se a gente pode gastar 30, então vou anotar aqui. No dia que passar muito, no outro dia a gente sabe que tem que economizar, né? E já no primeiro dia já foi um choque, assim, porque a gente foi num supermercado próximo. Em Saint-Jean. A gente já estava em Saint-Jean, porque a gente chegou em Saint-Jean à tardinha. E daí a gente não quis já começar os períodos no dia seguinte. Então a gente dormiu e ficou o dia todo em Saint-Jean. Então a gente, Saint-Jean é bem turística, bem caro, assim. Foi em bar, restaurante, tal, bem carinho, né? E nesse primeiro dia, a gente já foi no supermercado e fez uma compra que durou um dia e meio e gastou 20 e poucos euros. Daí, para nós dois, né? Ele falou, opa!
E a gente ainda convidou mais um amigo lá, um americano, para ainda fazer um lanche com a gente, tudo, à tardinha, tomar vinho, comer alguma coisa. E, cara, a gente fez, pô, peraí, a gente não vai gastar 30 euros cada um por dia. Ou vai, né? Vamos ver no andar da coisa. Então, foi acontecendo naturalmente. E aí a gente foi descobrindo também algumas formas de economizar mais. E começou a economia desde da nossa credencial, já começou sendo uma forma de economia de ser econômico, até a forma de comer, a forma de se encontrar, de se achar, né? O caminho todo, né, foi feito dessas pequenas economias que no final geraram isso. E é muito simples, assim, porque, claro, tem pessoas, por exemplo, né, que estão acostumados com outro tipo de comodidades, né, outras coisas que nós aqui, a gente não é a nossa realidade. Então, o que é a nossa vida aqui? Nós dois adoramos cozinhar, nós dois gostamos, né, das coisas mais simples e tudo mais. Então, pra gente foi muito natural, não foi perrengue nenhum, não foi dificuldade nenhuma. Isso que eu ia falar. Nós gastamos 550 euros cada um com bebida alcoólica. Sim. Então, se a pessoa não bebe... Alguns dias gastando mais com bebida que comida. Gastando mais com bebida que comida. Sim. Que é o que me parece justo, afinal de contas, né? Depois de você caminhar o dia todo. Sim. Eu também. Muitas vezes com dor. Para quem leu lá no e-book, tem a nossa planilhinha lá, porque como a Carol gosta de ficar anotando tudo, ela anotou todas essas compras do primeiro dia. Não era nem ideia de divulgar, de fazer e-book, não tinha nada disso de ideia. Isso. Então tem a planilha lá com esses gastinhos, assim, né? Com o que era cada coisa. Então, se tu olhar que a gente gastou 500 e pouco, mas se tirar a bebida alcoólica, já dá menos de 400, acho. Dá muito pouco, assim. Mas, enfim... Sim. Foi uma forma bem econômica, realmente, mas no início eu lembro que quando a gente começou a falar sobre isso, era o que mais a gente ouvia assim, mas fizeram passar fome, nossa, foram de mendigo, foram passar perrengue, foram não sei o quê. Cara, a gente não pode absolutamente de nada. Tanto que a Carol fazia um stories diário, depois de um certo momento, que era o momento do doce. Para as amigas dela no Instagram, era o momento do doce. Então, todos os dias a gente comia um doce. A gente parava numa cafeteria, escolhia uns doces bem gostosos e comia. Então, tipo, e não tem visitamos perrengue. Pontos turísticos, pagos, né? Sim. Bebemos. Então, assim, claro, alguém até comentou ali eu ia puxar nos esse comentários assunto. que agora, né, por causa da pandemia, talvez as cozinhas estejam fechadas. Sim. E realmente, né? Uma das coisas que nós mais economizamos foi na alimentação. Então, com a cozinha fechada, tem que pensar um pouco mais ainda. Isso realmente é complicado. Vai ser essa coisa do ombro a ombro, assim, sentado na mesa comendo com todo mundo, eu acho que vai levar um tempo para isso acontecer. Mas a gente prefere ainda pensar e dar a dica pensando que isso vai voltar a acontecer. A gente espera que isso volte a acontecer. E aí tudo volte a ser como a gente fez. Acredito que vai acontecer ainda. Né? Porque também não muita gente pergunta, mas e agora? Como que eu posso fazer lá? Isso. Cara, a gente não tem como saber, por mais que eu vivo lendo coisas sobre tudo, eu prefiro falar da nossa experiência. Prefiro falar do que a gente viveu para não falar bobagem, né? E também porque é tudo muito instável, né? Um negócio, uma coisa que acontece agora, daqui a pouco já não vale mais. Então, esse momento é de muita instabilidade e é difícil realmente prever, né? Eu acho que, assim, realmente muitas cozinhas fechadas impossibilitam que se faça isso. Talvez não dê para fazer um caminho tão econômico agora, nesse momento. Mas também tem uma coisa, sabe? O menu peregrino é gigantesco. Claro. Dá bem para comer 2 pessoas, o menu peregrino, e você pede mais uma coisinha aqui. E também eu acho que de repente até dá. Claro, é uma forma. Não para mim que sou comilona e como pra caramba, mas... Não, mas excelente. É uma forma. Pessoas normais. A gente comeu o menu peregrino. A gente comeu no Sebré e depois a gente comeu em Pererê. E
Acho que foi só. Eu acho que foram esses dois. Que eu me lembro foram esses dois. Mas é assim, ó, o primeiro prato, tu já fica satisfeito. Sim. Pra mim. Sim, é grande, Não é exagero. Não. Não. E é vinho sem miséria também no menu. Uhum. Mas mesmo assim, mesmo não dando para cozinhar, a pessoa ainda pode economizar nas outras refeições menores. Sim. Então, o que a gente... Café, lancha. Exato. Então, assim, ó, o que a gente fazia, né? Fica a dica. Pegar no dia anterior, passar a ver no supermercado da cidade e comprar já lá baguete, um Ramon, algumas outras coisas para a gente lanchar. E isso geralmente saía em torno de 2 euros, 3 euros. Vamos exagerar, 3 euros, porque era muito barato. Sim. E aí no dia seguinte comíamos nós dois com 3 euros. E se você vai parar para comer naquelas tiendas, né, nos cafés, você vai gastar 3 euros por pessoa. Sim. Então... Sim, um café da manhã eu pagava, eu cheguei a pagar, eu também comprei muitas vezes e fiz também o café da manhã, mas era café com leite, torrada com manteiga, só isso, 3 euros. Sim. O torrado é uma fatia de pão velho torrado, né? Sim. Não, você vai... É simplesmente isso. Se for... Então, compensa você comprar lá no mercado, você já dá para você comprar o seu café da manhã e a refeição que você vai fazer no meio do dia. Porque eu, por exemplo, eu não gostava de almoçar. Então, eu comia sempre um lanche, alguma coisa assim. Então, já compra uma fruta, um lanche, umas coisas, um pão, enfim, você consegue se virar bem, assim. Sim, era isso que eu ia falar, que a gente comprava coisas na noite anterior, digamos, né, no dia anterior, para comer pela manhã e normalmente sobrava, ou já comprava também, para comer no meio da manhã, no meio-dia, para depois só fazer uma janta ou algo assim mais robusto lá na próxima cidade que fosse chegar, né? Porque se vai em supermercado, comprava um baguete gigante por menos de 1 euro, por centavos, né? Claro, sim, pagou lugares com mais de 1 euro, mas enfim, sempre assim, aí uma bandeja de Ramon, aí pagava 1 euro, aí pagava 1,50 uma baguete e uma bandeja de Ramon, aí com o meu azeite, né? Aí comprava um tomate. Casamento perfeito. Um sandubão, né? Então, Beijos, tem muitas formas de fazer economicamente, assim. Claro que sim. Se a pessoa vai querer economizar, o principal vai ser na comida, né? Porque é onde vai gastar mais grana. Porque hospedagem tu não vai ter como fugir muito. Não tem como fugir. O valor é aquele, claro. Tu tem um luxo maior, ficar num quarto privado, ficar num hostel, algo assim, não quiser ficar no albergue, tu vai gastar, ok, tu está disposto a pagar isso. Mas se tu quiser ficar em quarto compartilhado, em albergue por donativo, a gente ficou em muito. E claro, sempre paga o albergue com donativo, paga decentemente, né? Não é tipo, porque é de donativo, vai lá e fica de... Não é uma esmola, né? Exatamente. Então, a forma maior de economizar vai ser na comida, não tem jeito. Você sabe que eu gastei até que razoavelmente para lavar roupa? Porque na época que eu fui, estava muito úmido, então as roupas não secavam se eu lavasse normalmente. Então eu preferia lavar na máquina porque ela saía quase seca. Ou então eu fazia o inverso, eu lavava na mão e secava na secadora. Sim. Então essa era uma despesa que eu não imaginava que eu teria e eu tive. E aí, se você não encontrasse alguém para dividir, tipo, eram, sei lá, uns 3 euros que já ia nessa brincadeira também. Tinha lugares que eu achei bem caro, assim, tinha lugares que era 5 euros. Tinha. Muitos eram 3 para lavar, 3 para secar. Então por isso que eu escolhia uma coisa ou outra, porque não dava para lavar e secar todo Isso dia. já é uma vantagem de andar de 2, que tu já corta no meio esse gasto. E também, às vezes, fazendo amizade, tudo, tu acaba dividindo. Teve lugar que a gente lavou com lavadoras grandes, roupa de 4 pessoas, lembra? Nós dois, mais um casal que eram também um casal, eram de italianos. E aí já divide a conta por 4, né? Então, são formas de fazer
que em casal já ajudam bastante também nessa economia, né? Sim, é verdade. Você sabe que as pessoas estranham muito quando você fala esses seus patamares, porque todo mundo que vai para a Europa está acostumado com padrões europeus de hospedagem e de refeição, que a maioria das pessoas vão para Paris, vão para Madrid, Barcelona, Lisboa. Sim, destinos caríssimos. Mas Sim, são destinos super caros, né? Mas sabe que assim, a grana que a gente, não sei, acho que eu até ia falar aquela hora, acho que eu cortei. A grana que a gente levou total para o caminho, a gente levou 1.000 euros cada um, né? E o cartão, caso necessitasse, imaginando que a gente iria necessitar. E depois do caminho, a gente ainda mochilou ainda por alguns países, por mais 21 ou 22 dias, e a gente voltou para casa com troco ainda, com dinheiro. Sabe, claro, a gente pagou para ficar nesses outros países, a gente pagou Airbnb com cartão também, né? Dá para fazer, mas também super baratos. E fora isso, a gente só usou dinheiro e a gente voltou com troco para casa, sabe? Então, parece que tu pega essa onda do caminho, essa vibe mais simples e tudo, e tu consegue levar isso por um bom tempo também, né? Trazer isso para a vida, né? Talvez um dos ensinamentos, talvez. A conta, É verdade. a conta que a gente fez com a passagem aérea, com os Airbnb que a gente ficou nesses outros lugares, com o caminho, com tudo. Toda a nossa viagem inteira, saindo aqui do Brasil. 50 e poucos dias. Né? 50 e poucos dias. Com o avião, voltando, deu 15 mil reais. Na época, legal. 4, né? Claro. Mesmo assim, 15 mil reais. Que saudade, né? A gente achava caro naquela época. Verdade. Tava muito caro, Mas assim, quando a gente voltou, eu lembro que uma amiga minha falou que foi numa agência de viagens bem famosa, que existe no mundo, no país, e viu para ir para a Europa 7 dias. 7 dias custava 15 mil reais. E eu digo, gente, meu Deus, que diferença. 52 dias para nós dois e gastamos isso, sabe? Então, poxa, foi muito incrível, assim, essa viagem. A gente fez tudo. E como é que faz para adquirir o e-book de vocês? O e-book, ele tá disponível no caminhandoeuvoo.com ou entra ali no nosso Instagram também, tem todas as manhas. E o e-book, na verdade, o e-book surgiu porque quando começou a pandemia, a gente ficava muito em casa, óbvio, né? E olhando fotos, olhando vídeos, e aí eu me empolguei de, vamos escrever alguma coisa, porque era tanta dúvida que as pessoas tinham. E aí comecei a escrever e reunir todas as informações da nossa viagem, e enfim, virou... foi tão bacana que as pessoas começaram a chamar assim, meio que de guia, e, pô, o guia de vocês, o guia de vocês. Cara, não é um guia, porque guia, para mim, pelo menos no meu entendimento, é uma coisa meio cidade a cidade, assim, né? E é o que se encontra muito do caminho. Ou tu encontra um livro contando muito a experiência pessoal da pessoa, coisa às vezes até mais espiritual, que é bacana demais, já li, pô, inúmeros. Ou tu acha um guia, cidade a cidade e tal. E daí, como a gente meio que misturou tudo, a nossa experiência com informações do caminho, com dicas, principalmente da economia e tudo mais, ele acabou virando um guia diferente. Então, ele é um guia diferente do Caminho de Santiago. E tá sendo muito bacana, assim, é muito, muito bacana. E é um e-book, então é digital. Sim, mas pessoal, não tem pode problema imprimir, nenhum. claro. E é isso. E é isso, a história, a gente tá sempre... E ele é bem completo, né? Então ele tem a experiência de vocês, fala das despesas, eu vi que também fala dos lugares interessantes, Isso. fala um pouco da história do caminho, né? Exato, porque muita gente tem dúvida de como que eu vou me orientar no caminho. Enfim, informação tem um monte pela internet, lógico. Mas, às vezes a pessoa quer a coisa um pouco mais mastigada, ou compilada, tudo junto. Claro. Então a gente juntou tudo isso. História do caminho, como se orienta, como não orienta, como funcionam os albergues, como, enfim, como comer, onde comer, enfim. Todas essas dicas que eu disse, né? Que o nosso caminho foi feito de vários pontinhos de economia, tudo a gente fala. Onde é que a gente conseguiu a credencial gratuita, equipamentos que a gente usou, os equipamentos, a nossa percepção telefone, também, né? porque Para ter comunicação mais barato, a gente pagou 15 euros, né? Por um mês, né? De um chip de celular ilimitado. Plano para toda a Europa e tal.
E uma amiga comprou o mesmo chip por 99 euros. Então, E achou assim, pô, que massa. eu acho ótimo. Então, Me dei bem. então tem algumas... Tudo isso a gente fala como fazer ali, desde as passagens aéreas, como pesquisa, como não pesquisa, como faz, onde fica. Então, informações sobre outros caminhos também, né? Mapas, enfim, a gente tentou compilar tudo que é informação que a gente viveu e que a gente constatou também, né? Para não falar bobagem, como eu sempre digo, e isso virou realmente um guia diferente, assim, e está sendo muito bacana. A gente já passou, já está quase em 600 e-books vendidos, já, tá muito bacana. Viabilizando um... Bacana, é legal. é. Já está viabilizando um novo projeto. Sim, total, vai ser um projetão. Legal. E a ideia dele é isso, né? Que A ideia dele é essa. toda Renda. a renda, né, que está vindo do e-book, que a gente vai usar ela para um novo projeto aí Isso. também. Para em breve a gente deve falar. Legal, legal. Organizar melhor as ideias aí. Isso. Show de bola. Deixa eu ver se cadê? O Fernando, ele mandou uma pergunta para vocês. Qual o maior aprendizado do caminho? Nossa, essa eu acho Ufa, que ela é tá com tempo? A gente tem mais 2 horas para conversar? Cara, eu acho que assim, são muitos. Sim. Cada um, no meu entendimento, talvez, não sei, acho que a Carol compartilha da mesma ideia, mas cada pessoa vai ter o seu aprendizado, isso é fato. Mas eu acho que para nós, pelo menos para mim, foi muito da coisa do viver agora, viver hoje, sabe? Sem planejar tão assim lá para frente e esquecer de viver isso agora. E no caminho, eu acho que A pandemia também ensinou a gente isso, né? sim, sim. E o caminho, eu acho que viver aquele passo, viver o presente. Tu tá dando aquele passo, vive aquele passo, olha pro lado, olha que bonito. Não espera para chegar lá no lugar e ver, pô, o lugar lá atrás que eu passei era muito legal. Não, para e olha agora que é muito legal. Sabe? Então, tem inúmeros, esse é só um, assim, mas inúmeros ensinamentos, assim, que as coisas podem ser mais simples, né? Tipo, que a gente viveu esse tempo todo, caminho e pós-caminho, com uma mochila. A Carol com uma mochila de 28 litros, eu com uma mochila de 35 litros. A única coisa a mais que a gente comprou depois do caminho foi uma calça jeans e uma camiseta, para poder andar sem ser tão peregrino assim, né? Visualmente, né? E aí... também porque ninguém mais aguenta aquela roupa todo dia. Sim. Então, aí a gente viveu quase 2 meses, assim, com mochilas pequenas nas costas. Chegou em casa, abre o guarda-roupa. Cara, para que eu preciso ter tudo isso, sabe? Isso é um outro ensinamento também. E enfim. eu acho que descobrir o que realmente é essencial, né? Porque, poxa, em casa a gente tem tanta coisa, né? A gente já vinha buscando uma vida mais minimalista, mais simples, né? Por isso que a gente saiu da cidade grande. A gente já morou num apartamento de 130 metros quadrados, a gente se mudou para um apartamento de 70 metros quadrados. Tudo na cidade grande. Tudo na cidade grande. E aí, quando a gente voltou do caminho e veio a pandemia também, na verdade, para nos ajudar nisso, né? Infelizmente a pandemia não é boa, mas nos ajudou a mudar mais alguns outros conceitos, e a gente veio e se mudou aqui para nossa tiny house, né, de 25, Isso. 27 metros a gente não falou, a gente mora num sítio, a gente mora na Serra Catarinense, a gente mora quase dentro do mato, e, nem tanto, mas a gente mora no mato, numa cidade bem pequena. Uma mega paisagem linda. Paisagem maravilhosa, uma paisagem muito parecida com os Pirineus, muito parecida com os Pirineus. Sim. Geografia muito parecida. Inclusive, quando a gente vai caminhar, a gente lembra bastante, porque sobe, desce o tempo todo. E assim, eu acho que legal. Mas o caminho veio, para mim, foi isso, né? Descobrir o que é essencial, né? O que é importante para ti. Então, assim, esse negócio do consumismo, a gente diminuiu muito, né? Então, é mais ser do que ter, né? Mais ser, bem mais ser. E sim, nossa, a todo momento, acho que no caminho, dá para dizer que a cada passo, mas a todo momento te viram chavinhas na cabeça. Tu começa a se ligar, cara, isso por isso, isso por aquilo.
Mas, volto a dizer, vai ser de cada um. Vai ter gente que vai fazer e vai reclamar do início ao fim. Vai ter gente que É, vai achar que é perrengue. Vai ter quem vai fazer, é, vai mudar a vida totalmente. Enfim, para nós, acho que transformou muito a nossa cabeça e a nossa... e foi positivo. É, tem mais umas duas perguntas, eu acho, aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Alguém Da perguntou como acessa Carlinha. o e-book acessa no caminhandoevoo.com. Isso. É, vocês pretendem em algum momento fazer o caminho de Cora Coralina em Goiás? A Carla é de Goiás e ela tá namorando esse caminho. Cara, gente, assim, ó, eu vou te falar que eu tô muito inclinado a fazer. A gente estava conversando outro dia sobre isso, né? A gente quer fazer algumas coisas aqui no Brasil ainda. É que assim, como eu falei, o e-book está viabilizando novos sonhos, assim. Atingir, não novos, mas sonhos até mais antiguinhos, mas tá ajudando a gente a chegar nesses outros sonhos. E eu acho que esses caminhos do Brasil também fazem parte disso, né? Uhum. Fazem parte disso. É que se a gente falar muito, a gente começa a contar toda a ideia já, enfim. Mas Eu vou colocar o site aqui na tela. eu Caminhando, eu vou vou. É ponto .com, né? prometer quando, Isso.com. isso, prometer quando, mas Caminhando. pretende fazer sim. Ai, Ah, isso aí. Caminhandoevoo.com. Isso. Isso mesmo. peraí, cadê? Mas Ai, eu perdi ele. tem alguns caminhos no Brasil, né? E a gente realmente pretende dar mais uma andada em caminhos e outras travessias, enfim. A gente está bolando algumas Uhum. coisas. Eu vou começar uma série de lives agora, vocês são os primeiros, para falar sobre os caminhos do Brasil. Ah, que show. E entre eles está o Cora Coralina. Uhum. Então, a gente vai começar falando do mais polêmico, né? Que é o caminho de Santiago de Florianópolis. E tá aí na casa de vocês, assim, você vai na padaria e fala, ah, quer saber, eu vou fazer um caminho de Santiago. Vou na padaria pelo caminho. Mas eu vou passar pelo... Vou na padaria, mas antes eu vou dar um pulinho ali, andar 20 quilômetros. Mas antes, eu acho assim que é importante dizer que esse caminho de Santiago, lá de Florianópolis, ele é uma iniciativa da Associação Catarinense de Amigos do Caminho de Santiago. Ele não tem nenhuma relação com o apóstolo nunca pisou aqui no Brasil, que se saiba, só se for espiritualmente, e não tem nenhum laço histórico com o Caminho de Santiago que todo mundo conhece. Ele está muito mais por uma homenagem do que propriamente um Caminho de Santiago. Isso. Mas ainda assim é uma trilha muito interessante que teve umas paisagens maravilhosas. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre eles, como é que faz, onde começa, onde termina, enfim, conta pra gente sobre esse caminho. O caminho é bem isso que tu falou. Quando se fala no caminho, é chuva de comentários. Quer comentário nas tuas coisas? Fala do caminho. Fala do caminho de Florianópolis. Porque até as placas ali dizem Caminho Brasileiro Caminho Brasileiro de Santiago de Compostela, alguma coisa assim, né? Então, eu tento ver, bem como tu falou, uma homenagem ao caminho. Porque é uma forma de tu caminhar um dia inteiro, de tu testar os teus equipamentos, porque é diferente de tu pegar, botar, sei lá, tua bota, teu tênis, tua mochila e sair para dar uma caminhada por perto da tua casa, algo assim. Então, em linha reta, né? Caminha um lugar que vai ter diferenças de terreno, tu vai te sentir um pouco no caminho, né? Porque tem também uma credencialzinha nele lá que tu também pega, pode pegar 4 carimbos, tem essas coisinhas. Apesar de que é sempre fechado lá, né? Eu acho, eu conheço uma pessoa que pegou todos os carimbos, mas beleza. E já vi gente pegando a credencial já carimbada, né? Tem tudo isso, para ver como tá sempre fechada. Enfim, é sempre uma polêmica. Mas o caminho ele começa no norte da ilha, na praia de Canasvieiras, tá? E vai passar por algumas praias, vai ter bastante trecho de areia de caminhar na beira de praia, vai pegar rua, vai pegar trilha, e aí ele vai até acabar lá nos Ingleses, na Praia dos Ingleses. Então tu vai fazer um pedacinho do norte da ilha que vai te dar uma noção bem bacana também do que é Florianópolis, assim. Não 100%, óbvio,
mas tu vai ter rua, tu vai ter praias, praia calma, praia de mar grosso, como a Praia Brava. Tu vai ter aquela parte bem centrão, assim, que é os ingleses, que é a Praia dos Ingleses. Então, acho que dá para ter passa pela Lagoinha, que tem bastante pesca, tem barco de pesca. Inclusive, quando a gente tinha um barco com o nome Santiago, assim, ainda fiz uma foto. Então, é uma bela forma de se preparar. É uma bela forma de se preparar. É bem puxado. Porque é um sobe e desce bem intenso. É como você falou, você vai passar por areia, por terra, por pedra, por asfalto, que o caminho é isso. Ele tem essas variações, né? Então é bom para você sentir como é que é a pegada mesmo. Exatamente. Sim, e poder fazer assim, eu acho que dificilmente alguém vai caminhar, sei lá, numa beira-mar, numa beira-rio, perto da sua casa, né? Sei lá, e vai ficar caminhando por 20 quilômetros. Ou, né? Um dia inteiro, praticamente, né? Ou ter em 20 quilômetros todas essas experiências de variações de terreno. Exato, né? Então é diferente. Você pode testar a bota, testar como é que é caminhar com um bastão de caminhada, botar a mochila, né, com um peso ali real nas suas costas para ver se chegar no final do dia você não está quebrado, se não dá para diminuir alguma coisa. Então é uma experiência e é legal porque você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, e tá pisado, tá legal, então... Assim, quando a gente fez, ele inaugurou em 2017, se não me engano foi fevereiro. E foi, assim, uma multidão fazer. Eu lembro que isso deu até na TV, tudo na TV local. Foram, se não me engano, mais de 500 pessoas fazer. A associação fez uma propaganda bacana. E muita gente passou perrengue, assim. Porque ele não é um nível tão fácil assim, tá? A gente tá bem acostumado a fazer trilha e tudo. Nossa, foi de boa, né? Mas, por exemplo, tem algumas trilhas que são, cara, são pesadas de subida. Tem bastante pedra, raiz. Se tiver com chuva, a gente ia fazer ele agora segunda-feira, porque a gente foi para Floripa no final de semana e daí ia fazer na segunda, mas eu tava com muita chuva, a gente abandonou. A gente tinha que voltar rápido também. Mas ele é difícil nesses sentidos, assim. Se tu pegar a parte de trilha, tem umas trilhas mais pesadas, tem que tomar um cuidado e tal. Mas cara, é muito legal de fazer com trilha, muito legal. Não vai fazer achando que... Ele deve ser simplesmente deslumbrante. Sim, é muito bonito, muito bonito. E assim, se tu faz lá com a tua credencialzinha, carimbando tudo, tu soma para quem dá bola, assim, tu soma essa quilometragem lá no final do caminho. Então a gente tem amigo que fez, carimbando tudo bonitinho. No final do caminho francês, ele foi pegar a Compostela. Ele conseguiu? Sim, ele Compostela. Tomou aquele comprovante de quilometragem, que pagava um pouquinho mais lá e pegava um comprovante de quantos quilômetros tu fez. Daí ele mostrou aquela credencial e somou. Então ele mostrou para nós esse comprovante, por isso que eu sei que dá. Ele mostrou. Porque assim, a ideia dele surgiu, pelo que eu pesquisei, porque para complementar a quilometragem do caminho inglês, né? Porque, para quem não sabe, o caminho inglês é o menor de todos, ele tem 120 quilômetros e sai de Ferrol. Só que existe uma outra opção que sai de A Corunha, do Porto de A Corunha até Santiago. Só que aí não dá 100 quilômetros e, portanto, não te dá direito a pegar a Compostela. Aí, como é que chama? O cabido da Catedral de Santiago, ele concedeu essa possibilidade de que os peregrinos pudessem complementar esses quilômetros que faltam para dar 100 nos seus países de origem, desde que seguisse algumas regras. Uma das regras é que ele tinha que fazer uma trilha de 20 quilômetros, no mínimo, né, que é justamente os 20 quilômetros que falta para dar os 100. E, além disso, a trilha tem que começar numa catedral, numa igreja, passar por mais duas e terminar em uma quarta igreja. E aí, dessa forma, comprovando com os carimbos bonitinho, você consegue complementar o caminho inglês de A Corunha. E por que essa história de começar em A Corunha? Porque os peregrinos vinham da Inglaterra e desciam desembarcavam no porto de A Corunha e seguiam um caminho a pé.
Então, como hoje em dia ninguém mais precisa disso, ninguém mais faz esse trecho, Sim. por exemplo, deve fazer, mas muito pouco, né? Então, e aí, eu acho que ele é uma boa alternativa também para quem não tem tempo, né? Porque você faz o seu caminhozinho aqui, leva a credencial, chega lá em A Corunha, você faz um caminho só para testar, para ver como é que é essa pegada, porque aí vai dar 4 ou 5 dias, né? É Sim, uma caminhada bem curtinha, o, então pode ser uma boa alternativa. sim, é exatamente. Tanto que ele passa por 4 igrejas, que para tu chegar na última, tu meio que volta o caminho um pedaço, assim. Tu vai até o final da Praia dos Ingleses, no lado direito da praia, uma igreja. É a terceira. Aí tu volta, ou tu volta pela praia ou pela parte da calçada, tu que sabe. Volta em E paralelo. volta em paralelo. Volta mais um trecho para daí chegar na quarta igreja, que é mais para dentro do bairro, assim. Então, realmente, passa pelas 4. Aí cumpre. Isso. Mas o que eu estava falando no início, eu acabei não falando, que a gente fez em 2017 e ele estava extremamente mal sinalizado. Foi logo, a gente fez em, se não me engano, setembro, alguma coisa assim, e ele tinha sido inaugurado em fevereiro. E ele estava já, Ah, sei lá, estava extremamente mal sinalizado. A gente se perdeu, a gente andou quase no meio de um mangue e viu que estava errado e voltou, sabe? A gente não fez uma parte que era por trilha, fez por uma servidão, que é uma rua estreitinha. sim. Então a gente estava bem mal sinalizado, mas a gente se achou, porque já conhecia o bairro, a gente conhece as praias, enfim, aí foi mais tranquilo. Mas agora em novembro, se não me engano, novembro, dezembro de 2020, eu fiz um trabalho para aquele lado, um trabalho de fotografia, e acabei fazendo vários trechos dele. Né? Não fiz ele todo, mas passei por vários trechos. E está extremamente bem sinalizado, com placas novas, com setas no chão. Está extremamente bem sinalizado. Não tem como se perder agora, não tem. Na época, É, uma caça ao tesouro. É, Quando a gente foi, era assim, ó, tá, vamos pro uma gincana. final. E era uma fitinha amarela amarrada num galho de sim, árvore. que foi amarrada lá em fevereiro, então ela já estava toda velha, nem era mais amarela. Tá, Foi difícil. mas Legal, hoje legal. em dia, se quiser fazer, está extremamente bem sinalizado, bem bacana. Eu acho que quando eu for para Florianópolis eu vou fazer. Faço, Porque faço. ele tem um lado turístico muito legal, né? Mas é um turismo meio de peregrino mesmo, né? De gente esquisita, maluca, que gosta de caminhar 20 quilômetros assim do nada. Mas tu vai passar por um monte de lugar bacana. E aí, pô, Deve ser muito legal. a gente começou, me lembro que a gente começou cedinho, tipo umas 8 horas, terminou 2 e pouco da tarde, sabe? Isso que a gente parou um monte para olhar, para comer, para se perder. Mas se tu vai assim e quer fazer com mais tempo, tu começa cedo e tu vai passar por várias praias. Então, pô, para numa praia como um camarão, para, sabe? Vai vivendo um pouco a ilha, sabe? Para conversar, Sim, sabe? Vai vivendo um pouco mais. E aí vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Como uma forma de conhecer a ilha, uma parte da ilha, fazer um treino para caminho, né? Enfim, se sentir mais peregrino. é. Todo mundo pergunta se leva ou não bastão. Leva um bastão para treinar, Sim, para ver como ele é importante. é verdade. Eu confesso que bastão era uma coisa que eu achava muito frescura. Muito frescura. Aí, acho que uns anos, assim, antes de fazer o caminho, eu comecei a usar 2 bastões nas trilhas. Cara, até aqui, às vezes, eu vou dar uma caminhada, eu levo bastão. Eu comecei a para minhas costas, eu tenho um probleminha nas costas, para minhas costas, perfeito, postura, a mão não incha tanto, É, diminui carga lá do joelho, enfim, eu acho perfeito. É uma extensão, assim, dos braços, para te apoiar, enfim. Ajuda na subida, ajuda na É, descida. É ótimo. ele dá ritmo, né? Engraçado, você tem aquele tec, 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 tec. total. Uhum. Uhum. Te ajuda. Eu acho também, eu sou super fã. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui, paradinha, abandonada, coitada. A Gisele. Cheguei agora, mas tem uma pergunta. Por onde começar? Por onde começar o quê? Olha, Qual caminho você está falando, Gisele? se for começar o caminho de Florianópolis, vai começar por Canasvieiras. Se for começar o caminho de Santiago, tem um monte de lugar para começar. Depende da rota que você vai fazer. Mas, assim, se for por onde começar para fazer, eu acho que começar se informando, se planejando, colocando uma data para tu ir, para Comprando o e-booking de vocês. não ficar protelando, né?
comprando Enfim. e-book. Boa, boa. Perfeito, Ótimo. perfeito. O Renato. Vocês fizeram uma caminhada turística ou uma peregrinação no caminho de Santiago? Ele corta para mim a No pergunta. Thiago. É, Cara, o que eu vou dizer? Porque assim, eu até falo isso no e-book. Eu não sou um cara religioso, que vai à missa, que vai à igreja, mas eu curto muito a questão histórica disso. Eu gosto bastante. Então, acho que para mim foi uma viagem que eu acho que é meio clichê falar isso, mas foi uma viagem de autoconhecimento total, total, e um turismo de história, que aí vai para um lado super religioso, porque tu chuta uma pedra, sai uma igreja. Tem igreja por tudo, de tudo que é tamanho, de Do século X, né? Uma coisa que fala Jesus. tudo, maravilhoso. E aí tu vai com a mente aberta para isso, cara, tu acaba fazendo um turismo, né? Tu acaba fazendo um turismo, tu acaba fazendo uma viagem histórica, uma viagem religiosa, uma viagem tua, uma viagem para dentro de ti. Eu acho que isso vai ser, como eu disse, pessoal de cada um. Eu acho que É. tem pessoas que já vão com um objetivo, assim, né? Bem, vou fazer Isso. na fé, ou turismo, enfim. Voto de silêncio, tem gente que faz, e caminha por uma É. intenção, caminha rezando texto. Cara, respeito, nossa, 100% para a pessoa. Quem somos nós para julgar alguém assim? Mas eu acho que cada um faz o seu caminho, não tem? Eu vou dizer que eu fui totalmente sem expectativa nenhuma. Zero. Não pesquisei lugar, não sabia nem como é que saía do aeroporto para chegar em São José. Eu conto isso no e-book, porque assim, Mas é porque ele estava comigo. o caminho foi um sonho muito grande meu, de muito tempo e tal, e isso foi amadurecendo. Até, em grande resumo, tá? Até que eu disse, bom, eu vou fazer. Eu vou fazer e vou fazer em tal data e ponto. Aí a Carol acho que viu assim, putz, agora ferrou, porque ele estava só sonhando e agora ele vai fazer. Eu vou ter que ir junto. Então ela não foi com toda essa bagagem de pesquisa, de ler, de se informar. Então para ela foi bem, talvez muito diferente do que para mim, que já estava esperando um monte de coisa, já via vídeo, sabia lugar de tudo, nome de tudo, empolgadaço. E ela já foi com a mente bem mais aberta, sabe? A minha, que nem eu disse, expectativa zero, não fazia ideia do que ia encontrar, mas eu penso que eu fui descobrindo, tipo, não fui fazer o caminho por algum motivo, mas eu fui descobrindo coisas no meio. Então, por mais que a gente não seja frequentador de igrejas ou de qualquer religião, de alguma coisa, mas era impressionante como assim, ó, a questão da fé e de acreditar em algumas coisas durante o caminho foi, meu Deus, é assim que funciona, e foi virando, mas assim, tava caminhando, tudo bem, de repente, meu Deus, né? Então é assim, então isso eu tava pensando desse jeito e na verdade é de outro. E essa questão da fé aflorou demais da conta em mim, assim, desse acreditar. em algo, né? E a questão do turismo, eu ficava pensando que fazer o caminho ia ser uma coisa assim, vou passar por um monte de lugar meio, né, isolado. Mas depois eu comecei a pensar, gente, a gente conheceu a Espanha de leste a oeste, cruzou por cidades. Como poucos espanhóis conhecem, né? Meu Deus, sabe? Verdade. Quando tu faz o caminho, tu passa por aquelas cidades assim e tu vê coisas, tem algumas casas tem em cima, né? O ano que foram feitas e tinha casa de 1500. Lá em Sangé tinha uma de 1501. E eu digo, cara, eu não acredito nisso. Então tu vê muita coisa que não é qualquer pessoa que vai a Paris, a Barcelona, que nem você falou, né? Que vai ver. A gente porque tu não vai andar por uma parte turística, assim, né? Tu vai passar por pueblos, por lugarzinhos. Cara, tem lugares que tem uma casa, tem lugares que tem meia dúzia de gente morando. E aí tu passa, e aí tu bate um papinho com alguém, assim, tu consegue se comunicar. Pô, isso é demais, assim. Então, quando muita gente acha ruim, quando se fala assim, é um turismo, ou bota esse rótulo, assim, né, de turismo pro Caminho de Santiago, cara, eu não vejo problema nenhum em botar, né, porque tu não...
tu não tá, tu não tá diminuindo o caminho com isso. É só lembrar da máxima também, lógico, né? De que o peregrino agradece, né? E o turista exige. Então é só lembrar dessa máxima. Seja de boa com todo mundo, respeite todo mundo, né? Não vai fazer zoeira no albergue altas horas da noite, não vai, sei lá, ir no beliche de baixo quando chega um senhorzinho que precisa subir no beliche de cima. Troca com o beliche, sabe? Tu pode fazer ele turisticamente. Acho que não tem nada Sim. que impeça. Só não pode deixar de ter respeito, né? Exatamente, exato. E aí isso vai ser em qualquer lugar, né? Então não vai ser só no caminho. Então não tem problema nenhum. E eu acho que assim, se você não faz com uma intenção muito espiritual, de alguma forma esse lado vai te tocar lá na frente no caminho. Vai. Não, é uma sina, você não consegue escapar disso. Sim, total. Tu não vai. É por isso que eu digo, o caminho vai ser. O caminho é de cada um e o caminho vai ser para cada um. Né? Então, tipo, é o que eu falei antes, assim, que tu vai fazer, de repente vai passar o perrengue, ou acha que é um perrengue, vai reclamar o tempo todo, ou de repente tu vai, a cada passo, descobrir alguma coisa que tu não esperava. Né? Então, se mostrar, vai se mostrar único para cada um. Deixa eu responder uma pergunta que para mim, eu acho que eu também morria de medo disso. O Fernando perguntou se é muito caro, né, ficar em acomodação individual, porque ele não consegue dormir com um ronco e ele ronca. Cara. Então, assim, ó, gente, eu tenho um problema de dormir com isso. E eu levei, Fernando, aqueles tampões de ouvido que você compra... Em casa de EPI, de coisa de construção, que custa centavos. Assim, 30 centavos eu paguei. É aquela molinho, né, que você coloca no ouvido. Aquilo é vida, tu coloca aquilo, tu entra em outro planeta. É maravilhoso, leva um desses que não tem erro. O único ronco, gente, olha que engraçado, o único ronco que passou por aqui, porque assim, ó, tinha muita gente que roncava e quando eu colocava lá eu entrava em outro planeta, né, conseguia dormir. O único ronco que eu não conseguia dormir de jeito nenhum foi o ronco de um cachorrinho. Nossa, é verdade. A gente ficou num albergue... Ai, cara, onde é que era? Era um albergue que aceitava pet. Em Sarria, se não me engano. Tinha uma senhora fazendo com o cachorrinho dela aqueles bulldog. Que tem o nariz achatado. Ah, ele tem uma respiração esquisitíssima e ele ronca, é verdade. O ronco dele é absurdo. Assim, ele estava dormindo do outro lado do quarto. Eu estava meditando outro dia na praça aqui perto de casa, passou um cachorro desse, na hora ele me concentrou, falei, gente, o que é isso? Estou matando o bicho. É verdade, ele tem um ronco esquisitíssimo. Mas foi o único. Mas assim, se o problema achar que ronca, cara, no final do dia, tu vai caminhar um monte, vai estar cansado, tu vai tomar um vinhozinho aqui, outro ali, tu vai dormir que é uma pedra, se tu roncar, tu só vai ser mais um roncando. Com toda certeza, só vai ser mais um roncando, porque vai ter ronco. Mas a gente tinha albergues que tinha quarto separado para quem roncava. Sim, sim. Nájera? Não, sim, em Nájera, onde era aquele brasileiro na recepção, né? Isso. Mas assim, o lance de compartilhar quarto, nem sempre, que eu acho que às vezes a pessoa faz uma visão assim, que vai ser um quartão gigante com um monte de cama. Às vezes às vezes não é. Tanto que tem albergue que divide, por exemplo, homens e mulheres. Casal, então vai para uma outra área. Enfim, tem albergues, tem, por exemplo... A gente ficou em um que tinha aquelas cortininhas lá, que a cama parece uma cápsula. Esqueci o lugar agora. Alguns albergues têm isso mesmo. O do Sisto, lá em Santiago mesmo, tem. Isso aí é legal. Tu cria ali a tua privacidade. Não, aquilo já é um pouco grande, então não vai caber um monte dentro de um quarto. Então já reduz. Cara, eu acho que o ronco não é. Pelo menos para mim não foi um problema. Para mim também não. Eu chegava e eu praticamente capotava. Né? Claro. E eu tô acostumada, meu marido é super roncador, então... Já tá treinado. Me senti em casa. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntinhas aqui parada. Para acessar o e-book eu falei aqui, tá o link Acabou na sua luz. Ixi, amor, acho que acabou o livro. Bom, nós vamos ficar mais escurinhos. Não, mas já tá acabando aqui, gente. O Willy Neide tá falando muitas dicas importantes. Ela mesma falou que é um excelente e-book.
Já temos um testemunhal. Tem uma na questão lá da religião que eu tinha falado. Outro dia alguém mandou uma pergunta no nosso Instagram se precisa ser católico para fazer o caminho de Santiago. Então, para ver como às vezes a pessoa liga muito à questão religiosa, né? E você pode Vou mudar aqui? Tá. E você pode acabar fazendo, como eu disse, num viés turístico, né? Sem precisar ficar conectado à questão da religião. Tu pode fazer sem nem pegar a tua Compostela no final, tu pode fazer como tu quiser, né? Acho que o caminho é de cada um. Também acho. É. Também acho, totalmente. Cada um faz o caminho que for mais satisfatório, que te agradar e tá Fazer tudo bem. todo dia andando e dormindo no albergue, ok, tu quer fazer caminhando um dia e ficando 3 dias em cada cidade, vai e fica. Tu só vai ter que trocar de albergue, ficar em outro albergue que permita isso, mas enfim, faz como quiser fazer. Tem algumas coisas assim que são muito romantizadas, assim, muito cheia de regras, cheia de coisas. Então, assim, se tu pegar um ônibus de uma cidade para outra, então tu não fez o caminho. Se tu não carrega tua mochila, tu não é peregrino. Então, assim, cara, tem muito disso. Tem claro, muita coisa. Assim. Claro que tu aprende, por exemplo, a questão da mochila. Tu aprende muito carregando a tua mochila. Eu acho que tu aprende muito. Tu carrega, tu aprende a te desprender de coisas. Eu abandonei coisa lá, sabe? Tipo, levei, sei lá, tantos pares de meia, abandonei um. Levei não sei quantas cuecas, abandonei. E assim vai, sabe? Tu abandona coisas. Tu aprende a te desapegar mais das coisas, carregar um peso. Enfim, eu acho que menos, né? julgar menos, total, né? Não julgar, né? Com certeza. É difícil para julgar às vezes, porque tudo tu julga, né? Tudo. Sim, o tempo todo, a gente está julgando tudo. O tempo todo. E lá também, no início, a gente acabou julgando algumas coisas e daqui a pouco vinha o negócio para dar bem no meio da cara. Daí, peraí, isso aqui é uma coisa que, olha só, meu pensamento, vou mudar. Então, assim, a gente aprendeu muito, principalmente nessa questão de não julgar, sabe? Porque cada pessoa tem a sua verdade, tem a sua história, né? Tu não conhece, não faz ideia da pessoa que está caminhando ali na tua frente e tu não é mais especial ou menos especial porque tu vai a pé, tu vai de ônibus, outro dia eu vi um depoimento de uma pessoa, não lembro onde foi, que ela falou que no caminho da fé, aqui no Brasil, ela passou por alguém que estava caminhando, um outro peregrino, e cumprimentou. E essa pessoa não falou nada, seguiu caminhando. Cara, o cara, para dentro deles, bravejou assim, o cara que mal educado, que não cumprimenta, que não deu um bom caminho, que não sei o quê. Chegou na pousada onde ele ia ficar no final do dia, o outro cara tava lá e veio conversar com ele. Disse, desculpa eu não ter te cumprimentado antes, mas eu tô fazendo o caminho com a intenção X e eu tô fazendo ele em voto de silêncio. Então eu faço o caminho todo em voto de silêncio. Então imagina, tu vai julgar o cara, que mal educado, que isso, que aquilo, sem saber a história do cara. Então isso isso a gente passou por algumas coisas assim no caminho, né? De olhar e imaginar aquela pessoa assim, assim, assim. E aí, cara, quando tu sabe a história da pessoa, tu desaba, assim, né? Tu assim, que boca aberta que eu sou. Você fala, meu Deus, onde eu posso, cadê um buraco que eu quero me enterrar, né? Tapa na cara, tapa na cara. É verdade mesmo. Olha, tem um monte de pergunta aqui que eu estava olhando, vocês já responderam a maioria, pelo que eu acho. A Carla tá falando, que gracinha de vocês, acho que é porque vocês andavam de mão dada. Tem bastante gente perguntando para fazer o caminho em breve ou em julho, enfim. O Robson agora ali. Cara, não tem muito como a gente saber isso. Eu não consigo te dizer, né? E acho que a Denise falou no início que vai fazer uma live sobre, né, com a Cássio. Então, no domingo, 4 horas, eu vou fazer uma live com a Cássio. Eu vi que tinha também uma outra pergunta sobre isso aqui, para a gente esclarecer todos esses pontos aí, que vacina vai aceitar, porque quando a gente começa a ver os jornais daqui, cada hora vem uma informação mais esquisita, né? Então a gente vai fazer essa live para esclarecer todos esses pontos relacionados à pandemia, até onde sabemos, né? Porque, como eu falei,
quando se fala em pandemia, tudo pode mudar, né? Exatamente. Mas vai ser no próximo domingo. Vai saber com quem tá lá, vai te falar o que tá rolando lá. E aí, né? Enfim. Aí a gente esclarece isso. A Mirella Zatke falou assim: oi, casal, eu e o Rê viemos aqui prestigiar vocês. Oi. A Mirella nos visitou. Recadinho. Obrigada. Queridos. Neide Itajaí, vou fazer o caminho em 2023, ano que faço 50 anos. Pô, perfeito, cara. Eu quase fiz 40 anos chegando em Santiago. A gente chegou em Santiago dia 4 de novembro e eu fazia aniversário dia 6. Opa, que legal. E a mesma pessoa está perguntando que mês fazer, que mês evitar. Cara, qual a opinião de vocês disso? Mês para evitar os meses de inverno lá. Porque a não ser que tu queira muito fazer no inverno, caminhar na neve, não enxergar muitas setas, enfim. Né? Mas pegar muito albergue fechado, porque depois de 31 de outubro fecha e tal. A gente já fez no limite, então. No limite. Quando chegou no dia. Também, então, tu também, né? Acabou pegando. Eu também. Muito. Depois de 30 de outubro, a oferta diminui demais, drasticamente. A gente pegou alguns. Mas é o suficiente para atender a quantidade de peregrinos. Isso eu ia comentar também, porque quando a gente foi, nós não tivemos dificuldade nenhuma em achar hospedagem, nada. Nenhum. Todos os lugares ok. Só uma cidade que a gente realmente chegou muito tarde. E o albergue era pequeno, mas a gente queria ficar nele. Aquele, acho que é Carrión de los Condes, onde tem as freiras que tocam. Eu acho que Carrión de los Condes, né? Se não me engano. A gente chegou no albergue, mas a gente chegou super tarde, assim, porque eu tava muito ruim, eu caminhei muito lento. E foi o dia que a gente mais caminhou, né? A gente caminhou 35 quilômetros, se não me engano. E aí a gente chegou muito tarde, aí não pegou o albergue. Mas voltando aos meses, cara, eu acho que depende, eu sempre digo assim, depende muito do que tu gosta. Tu gosta de calorão, tu se sente bem com calorão, faz na época de calor. Vai fazer lá no meio do ano que tu vai pegar um calorão lá. Que dizem que é inesquecível o calor de lá. Como eu não sou fã de calor, eu prefiro frio, a gente fez no frio. A janela de tempo que a gente tinha era perfeita para outubro. Então a gente fez no frio, a gente pegou muita chuva. Mas tem amigos que fizeram um ano antes, exatamente no mesmo dia, e não pegou nada de chuva. Teve gente que saiu 1 ou 2 dias atrás da gente e não pegou nada de chuva. Então, a nuvem ia caminhando junto com a gente. Então, vocês levaram, ficou só